Gostaria que você pudesse rapidamente pegar a sua Bíblia e abrisse na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim, capítulo 3, verso 1: Nos demais, irmãos, rogai-vos por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus, ou no amor de Deus, e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós, e saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Podemos assentar. O que é essa Bíblia? Vou roubar. E aí, olha só, irmãos, está aqui o apóstolo Paulo, e ele fala algumas orientações para nós, algumas orientações que eu paro para analisar um pouquinho, e eu fico imaginando como é que estava o coração do apóstolo Paulo nesse momento, como é que estava ele, homem de Deus, pensando a respeito do que estava ao redor dele, de pessoas que estavam ao redor dele. Bom, ele começa já fazendo uma orientação: olha, rogue a Deus, ore a Deus, busque a Deus, para que você seja guardado do inimigo, para que você não tenha nenhum tipo de ligação com ele, para que o inimigo fique longe de você, ok? Mas um pouco mais à frente, ele começa a falar algumas coisas, principalmente do tipo da pessoa que é vagabunda. Desculpa falar, mas o apóstolo Paulo provavelmente devia estar irritado aqui, nervoso, e falando com aqueles que estavam ali ao seu redor, de pessoas que não trabalham, de pessoas que querem viver às custas de outras pessoas. E aí o apóstolo Paulo, ele diz claramente: olha, se você puder, repreenda esse irmão. Ele diz ainda: irmão, dê conselho, corrija-o, mas se porventura este irmão continuar fazendo coisas vãs, que não é trabalhar, não é ser digno daquilo que você faz com as suas mãos, e aí ele diz bem, fazendo o bem, que também não adianta trabalhar fazendo mal, fazendo o bem, olha, se afaste,
Se afaste. E aí eu paro para analisar e eu fico imaginando, porque muitos de nós temos coração bom, a gente gosta de continuar ajudando as pessoas, não é assim? A gente gosta de ajudar as pessoas porque Deus fala: ajude os necessitados, ajude as viúvas, ajude os órfãos, ajude aqueles que precisam, ajude aqueles que necessitam. Aí vem o apóstolo Paulo, e ele mesmo, que fala sobre a verdadeira religião, que é isso que eu acabei de dizer, ele diz: aquele irmão que não trabalha, não tem direito de comer o pão. Dura palavra do apóstolo Paulo. Dura palavra. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque sabe, irmãos, uma das coisas que eu mais vejo nesse período todo de minha vida, de conhecimento, todos aqueles que porventura chegaram ao sucesso um dia na sua vida, é porque trabalharam. Pode falar o que for, se nós olharmos para os caras mais ricos desse planeta, Bill Gates, tem o outro agora que tomou o lugar do Bill Gates, essa semana que passou, eu esqueci o nome dele, mas é o dono da Amazon, ficou 9 bilhões mais rico que o Bill Gates. Está ruim isso, né? 9 bilhões mais rico que o Gates. Um está com 90 bilhões, o outro está com 99 bilhões. Tá bom, Paulo? Acho que sim, né? Você ia o quê? Você ia trocar de andador, né? Bill Clinton é rico, mas não tanto. Mas é rico. Se você pegar a história de qualquer um destes que estão lá em cima, todos começaram cedo trabalhando, todos trabalharam muito tempo, todos se dedicaram, e se você prestar atenção ainda, todos ajudam pessoas. Uma das 3 mulheres mais importantes da face da terra, a primeira é a Angela Merkel, que é a primeira ministra da Alemanha, a segunda é a Theresa May, que é a primeira ministra da Inglaterra, e a terceira mulher mais poderosa do mundo, considerada pela Forbes, é a Melinda Gates, esposa do Bill Gates. E por que ela é considerada? Primeiro porque ela trabalhou junto com o Bill Gates e construiu a Microsoft. Após isso, eles começaram a fazer doação do dinheiro que eles tinham, porque eles chegaram à conclusão que a família deles não tinha necessidade de viver com tanto dinheiro assim. E aí eles começaram uma fundação que chama-se Fundação Gates, e essa fundação ajuda o mundo inteiro, e a meta dela é eliminar algumas doenças no mundo, e ela já está conseguindo fazer isso, sendo presidente da fundação, e ela se tornou então uma das mulheres mais poderosas do mundo. Ela não precisaria trabalhar mais. Se ela quisesse parar de trabalhar, ela, os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos, poderiam, os trinetos, não é isso? Tataranetos, é isso que fala? Tataranetos. Não precisariam trabalhar. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque o que eu mais vejo hoje dentro da igreja é um povo resmungão, murmurador, e que não dá valor ao seu trabalho. E a Bíblia relata claramente a respeito disso, o apóstolo Paulo fala claramente a respeito disso, que nós devemos andar com quem trabalha, não com pessoas desordenadas, não com pessoas que estão preocupadas apenas com as suas filosofias vãs de vida. Tá bom, assim eu vou continuar, e não tem nenhum tipo de ambição, na qual esta ambição não é aquela ambição negativa, de que trabalhar faz mal, não, mas tem o prazer de trabalhar para fazer o bem às pessoas. Amém. Fazer o bem às pessoas. Eu tenho um cliente que eu tenho feito um negócio com ele, ele é um cara assim novo, tem 38 anos de idade, cristão, e uma das coisas que ele faz, ele tem 5 empresas, das 5 empresas, ele retira um valor dessa empresa para ajudar 100 crianças na cidade onde ele mora. Todo final de semana ele tem um trabalho com essas crianças, ele trabalha todos os dias, de manhã à tarde, à noite. Sábado ele levanta às 6 horas da manhã e vai fazer o trabalho com as crianças, e chega às 7 horas da noite em casa.
E muitos de nós estamos aqui e estamos cansadinhos da vida. Não é assim? Estamos cansadinhos, nós estamos reclamando do que temos. Amados, eu fico olhando para isso e aí eu quero trazer aquilo que eu estou tocado a falar hoje, que é a respeito de um povo que precisa pôr a mão na massa. É a respeito de um povo que precisa começar a trabalhar de verdade, parar de reclamar da vida, parar de reclamar das coisas, porque se a gente ainda tem condição de comer alguma coisa, vamos comer, mas fruto daquilo que nós fazemos, com as nossas mãos, com os nossos trabalhos. Eu estou retirando aqui os nossos aposentados, porque já fizeram a sua parte na vida, mas eu estou falando daqueles que têm condição de trabalhar, e que na maioria das vezes reclamam do seu trabalho, reclamam das circunstâncias da vida. E a Bíblia nos fala através do apóstolo Paulo: olha, reconheça, fale isso para a pessoa, a corrija e diga para ela o seguinte: ó, preste atenção, você precisa dar valor e trabalhar. Sem trabalho, você é uma pessoa sem valor. E o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz aqui, olha, preste atenção no verso 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, nem de graça comemos o pão de homem algum. Alguém já um dia prestou atenção nessa mensagem, nessa palavra? Dura palavra, dura palavra, mas tem gente que vive assim, vive na bota, na asa das pessoas, vive às custas de outros. É horrível isso. E ele continua dizendo: trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Caraca, eu fico imaginando Paulo falando isso para aquela igreja. Eu fico Paulo falando duramente, dizendo assim: ó, tem gente aqui que é muito vagabunda. Literalmente é isso que ele está querendo dizer. Põe a mão na massa, trabalhe. Nós temos condição. Amados, nós estamos num país onde mana leite e mel. A grande verdade é essa. Aonde tem aqui, andando aqui para o São Paulo, se você pegar uma estrada aí, andar 300, 400 quilômetros para dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, você vai ver terra sendo plantada com arroz, você vai ver soja, você vai ver feijão. Se você for para a região de Bauru, você vai ver cana dá com pau. Cana de açúcar, então, nem se fala, né? Então, produção de açúcar, produção de álcool para combustível, tudo no Brasil dá. Tudo no Brasil dá. Está aqui, meu querido, eu tenho orgulho de você, porque trabalhar com o seu trabalho não é fácil. Quanto custa o quilo do papelão? 18 centavos. 18 centavos o quilo do papelão. E quilo de papelão é a mesma coisa que 1 quilo de chumbo, que é a mesma coisa que 1 quilo de ouro, que é a mesma coisa que 1 quilo de diamante. Ou não é? E é a mesma coisa que 1 quilo de dinheiro. Se você pegar 1 quilo de papelão, ele tem o mesmo peso de 1 quilo de dinheiro, de 1 quilo de ouro. Mas 1 quilo de dinheiro deve valer mais do que 1 quilo de papelão. E o quilo de ouro? Quanto vale? Não é? Mas está lá. Esses dias aí eu vi ele já essa semana eu já vi ele 2 vezes. E o carrinho dele está sempre cheio, batalhando, lutando, mesmo no meio das dificuldades, porque tem dificuldade, não tem, Adriano? Muita, não é? Tem muita gente que te perturba? Tem. Mas você trabalha. Não pode. E às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não dá valor àquilo que Deus nos dá. Eu fico olhando hoje para os meus filhos. São filhos abençoados. Não tenho reclamação assim de falar assim, não, eles estão fazendo coisa errada. Eles não fazem coisa errada. Às vezes dá aquela escarpada,
aquelas esparramadas assim, uma erradinha ali, uma falta de educação aqui, ou coisa desse tipo, coisa de moleque. Mas o que eu tento mostrar para eles é que a vida deles é tão boa que eles precisam dar valor para aquilo que eles têm. Eu dou graças a Deus a vida do meu pai, que quando ele chegou para mim aos 11 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim: ó, a partir de agora vai trabalhar, não vou mais comprar seu tênis, não vou comprar mais nada, você precisa trabalhar. E eu fui trabalhar. E eu mostrava para o Natan esses dias, eu tenho um reloginho pequenininho que eu comprei, da Caixa até hoje, foi o meu primeiro relógio que eu comprei com o meu dinheiro. E eu fui comprar na Galeria Pajé, porque lá na Galeria Pajé tinha uma loja da Cássio, e lá era mais barato, e eu trabalhava de office boy, eu fui comprar lá, e eu falei: ó, tá vendo, ó, você achou bonito o meu relógio? Eu falei: mais ou menos. Eu falei: Natan, eu ia te dar esse relógio, eu não vou te dar mais. Mas o que quis mostrar para ele é que como é gostoso a gente ter a condição de ter o valor das coisas, como vale a pena a gente conseguir adquirir algo com o fruto e o suor do nosso trabalho. E o bom cristão, na minha opinião, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele diz claramente nesse texto que nós precisamos ser pessoas trabalhadoras, dignas do pão que se come. Duro isso, não é? Mas ele diz isso no verso 14, ele fala: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-os como irmãos. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, e por aí vai ele dar a saudação. Quer dizer o seguinte, o apóstolo Paulo está falando assim: não vos misture com quem não trabalha, quem não põe a mão na massa. Admoeste-o, diga para ele como irmão, mas ele fala claramente aqui: não vos misture. Duro. E eu já vi muita gente dentro de igreja que não gosta de trabalhar. E aí eu entendo porque às vezes não trabalha na igreja. Não gosta nem de trabalhar para si mesmo, quanto mais para Deus. Se gosta de trabalhar para si mesmo, com certeza vai dar valor para trabalhar para Deus. Não mede esforços para trabalhar para Deus. E normalmente a gente vê que quem mais trabalha é os que mais trabalham na igreja também. Quem mais serve fora é o que mais serve dentro. Eu gostaria muito que nós pudéssemos ser aquilo que o apóstolo Paulo fala, e ele fala isso no verso 12, ele fala assim: a esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Os cristãos não devem ser ociosos, amados, essa é a verdade, mas deve trabalhar com afinco, deve ganhar o seu próprio sustento, deve ajudar a sua família. Mudou muito a nossa sociedade hoje, não é verdade? Nossa sociedade hoje ela é tão descompensada que há uns bons anos atrás, não precisamos ir muito para uma sociedade que nem a nossa, há 30 anos atrás, mulher trabalhava? Mulher não trabalhava. Não é que não trabalhava, ela não tinha essa questão profissional como é hoje. Não tinha. O homem, ele era o responsável para ser o sustentador da casa. Era. Mas tudo mudou. A economia mudou, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo mudou. Para a gente ter um padrão de vida hoje um pouquinho melhor, os dois têm que trabalhar. Se os dois não trabalharem, já começa a complicar, já começa a ter dificuldade. Por quê? Vamos morar aqui na Moca.
Quanto custa morar na Moca aqui? Quanto é o aluguel aqui, Joselito? 850, não tem nem vaga de garagem, né? Mais 200 por fora ainda. 1.050. Paga 1.000? Só aluguel. É caro, não é? Todo mês. É caro, não é, irmã Conceição? É caro. Mudou, a vida mudou. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário com 11 para 12 anos, a gente media as coisas por dólar. Na época era o dólar, né? Não existia nem o real ainda. O dólar que meio que era cruzeiro, depois era cruzado, mas era o dólar que mandava. Eu lembro claramente que os aluguéis na época custavam $100, $200. Isso quer dizer o seguinte: se for $200, que era o mais caro na época, custava 600, 700 reais, o mais caro. O mais barato custava 300, 400 reais. Outro dia eu estava conversando com o melhor amigo do Maurício, que é o River, e o River estava me dizendo, que um quartinho lá perto de casa, lá no Cambuci, está 500, 600 reais. E quando eu falo quartinho, irmãos, é quartinho mesmo. É só a cama. Não vamos longe, a gente ajudou o Jorge. A gente pagava 550 reais pro quarto do Jorge. Tudo bem que o quartinho do Jorge até que era bonzinho, mas era pequeno. Pequeno. Tudo mudou. E se não trabalhar, vai viver nas custas dos outros. O homem honrado por Deus, protegido, o apóstolo Paulo fala desde o começo, protegido do maligno, é aquele que ora, que busca, mas que também trabalha. E eu quero profetizar que nós vamos ser grandes trabalhadores aqui. Trabalhadores no nosso trabalho, mas trabalhadores para o reino de Deus. A gente precisa trabalhar para o reino, amados, porque estamos perto do fim. O Davi chegou para mim, foi domingo que você falou para mim do anúncio, no jornal? Foi, né? Ele falou para mim que a maçonaria soltou uma capa inteira, uma folha inteira do jornal Estado de São Paulo, convidando as pessoas a participarem da maçonaria. A maçonaria tinha como regra básica que quem só pudesse participar seria por convite, por indicação, e é uma ordem secreta, já não é mais. Deixou de ser secreta, já está aberta a todos. Isso quer dizer então que o diabo já está se abrindo. Hoje eu tive uma reunião à tarde com um outro cliente, e esse cliente, no meio da conversa, eu olhei, tinha uma Bíblia assim no armário dele. Eu falei assim: você vai à igreja? Ele falou: vou. Ô, bênção. Que igreja você vai? Universal. Eu falei: glória a Deus. E aí ele virou para mim: Paulo, nós precisamos correr, porque o fim está próximo. O fim está próximo, e aqueles que têm um pouquinho de visão estão vendo que o fim está próximo. Se a gente não trabalhar, o fim para nós vai ficar longe. Deus honra quem trabalha. E quem trabalha tem o seu fim próximo. Eu quero o meu fim próximo. Como assim, pastor? Meu fim próximo é o seguinte: porque quem trabalha não tem tempo de ficar arrumando confusão. Quem trabalha não tem tempo de ficar fazendo coisa boba. E aí, como não tem tempo, a vida vai correndo. E como ela vai correndo, você vai se aproximando mais ainda da eternidade. É o que eu quero. Correr para chegar mais perto da eternidade. Vamos orar? Pai, abençoe o Pedro, Senhor, onde ele está agora. Toca na vida deste menino, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Declaramos a tua cura. Pedimos a tua bênção, Senhor, para a Amália, para Ellen e para a família. Senhor, nós também pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre o Edmilson, a família, a Bárbara, a Aline, o River, o Rubens.
Senhor, a Lola, o Gilberto, a irmã Maria del Rosário, Senhor. Toca nela agora, Senhor, naquele quadril. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, também peço a Ti, Senhor, abençoe poderosamente a vida da Paula. Senhor, toca naquele corpo, dê da Tua cura, da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. A todos que possam estar, Senhor, com algum problema físico, Senhor, abençoe agora a irmã Conceição. Toca nestas pernas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, libera a Tua cura na vida dela, ser curada e liberta em nome de Jesus. Senhor, nós entramos na guerra agora, Senhor, para que nós todos sejamos bons trabalhadores, mas que façam o bem, que façam o correto, que façam o certo, que façam, Senhor, aquilo que é de verdade, puro e agradável diante de Ti. Senhor, que nós não tenhamos vergonha, Senhor, de estar andando com pessoas que não tenham nenhum tipo de vontade, Senhor, de fazer a diferença. Senhor, abençoe cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor, cada pessoa que entrou aqui, o Maurício, Senhor, o Adriano, o João Pedro, a Patrícia, Senhor, abençoe o Salvador, Pai, abençoe a Edna, o Paulo, o Joselito, Senhor, o Fernando, a Anice, Senhor, a Vitória, o Davi, a Vilma, a Conceição, Senhor, a todos nós, dê-nos graça, sabedoria, abençoe as nossas famílias também, nos nossos muros de oração, Senhor, cada casa, Senhor, tem o seu muro de oração. Eu peço que o Senhor fortaleça, para que toda obra do mal caia por terra, contra cada casa, cada família, é o que eu lhe peço, e lhe agradeço em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém, glória a Deus. Pegue na sua mão sua oferta, seu princípio de fé.